Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo do CDD é patrocinado pela 1xBet. E você não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar para vocês e utilize meu cupom DEPRESSão, que com ele você se registra e seu primeiro depósito será dobrado automaticamente. É só coisa boa para você começar de fato e da melhor forma nesse ramo que tá dando muito dinheiro. E lógico, né? Jogue com muita responsabilidade. Bora falar sobre o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, capa da revista Forbes, a mais importante do mercado financeiro. E ele mereceu demais essa capa depois de tudo que fez à frente do Cruzeiro nesse primeiro ano de trabalho. E a revista trouxe uma série de revelações super importantes, é sobre isso que eu quero tratar. Primeira delas, o Ronaldo conta que o custo do elenco na temporada de 2022 foi de apenas 40 milhões de reais. Garantindo uma folha de mais ou menos 3 milhões de reais por mês, estou incluindo o 13º nessa conta. A estimativa antes da chegada de Ronaldo, sob o comando dos antigos gestores, era de gastos de 96 milhões de reais, uma diferença de 56 milhões. Se a folha do Ronaldo é de 3 milhões, a folha do Cruzeiro anteriormente seria de 7 milhões e 400 mil. Outra coisa importante que o torcedor do Cruzeiro precisa saber em relação a reforços para a próxima temporada. Frase do Ronaldo Fenômeno, abre aspas. Comigo, a torcida e o mercado não irão ver um Cruzeiro irresponsável nunca mais, fecha aspas. É o Ronaldo sendo bem claro e colocando uma água no chope do torcedor cruzeirense que imaginou contratações de peso, de jogadores de extremo nome. Ronaldo vai trabalhar sempre com metas, profissionalismo total, cumprindo à risca tudo que está estabelecido no planejamento orçamentário. Por falar nele, a estimativa é de que em 2023 Cruzeiro tenha uma arrecadação de 212 milhões de reais, pouca coisa mais do que na atual temporada, entre 160 e 180 milhões de reais. Para 2032, ou seja, daqui a 10 anos, a projeção dos atuais comandantes do Cruzeiro é de que o clube esteja capaz de arrecadar 430 milhões por temporada. Confesso que eu imaginava um crescimento maior durante esse período. Mas, porém, contudo, todavia, tem alguns números bem legais. Sócios torcedores do Cruzeiro vão gerar apenas em 2022 uma arrecadação de 35 milhões de reais. Era um programa absolutamente abandonado no início do ano. Tem tudo a ver com o crescimento do time e com a presença do Ronaldo Fenômeno. Para completar, queria contar que o Cruzeiro assegura ter gasto, apenas com pagamentos de dívidas na atual temporada, 58 milhões de reais. Foram 34 milhões destinados à FIFA e o restante para acertar outras pendências. Para fechar, somente a partir de 2025, no planejamento do Ronaldo, o Cruzeiro vai ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro com alguma frequência. Os anos de 23 e 24 serão de dificuldade, em que o Cruzeiro vai brigar mais para não cair do que para ficar na parte de cima. Agora repercutir outra informação que agitou a quarta-feira, especialmente dos cruzeirenses. O jornal O Tempo contou pela manhã que a Heineken, uma das principais fabricantes de cerveja do mundo, tem negociações avançadas para se tornar patrocinadora master do Cruzeiro para 2023. Cruzeiro, no período da tarde, desmentiu a informação, assegurou que não existem tratativas com a Heineken. Antes de trazer minhas informações, só contar que, de acordo com a apuração do jornal O Tempo, o patrocínio renderia algo na casa dos 20 milhões de reais por temporada e faria com que o Cruzeiro tivesse um dos maiores patrocínios de masters do futebol brasileiro. Tem alguns detalhes que não casam em cima dessa história. O primeiro deles é proibido a publicidade e a divulgação de bebidas alcoólicas na camisa de times de futebol no Brasil. Então esse já seria um impeditivo para a Heineken. Tem outro detalhezinho importante. O Ronaldo Fenômeno, que é dono do Cruzeiro, tem uma excelente relação de muitos anos com a Ambev. Ele é garoto propaganda, foram muitos milhões de reais envolvidos em vários comerciais, campanhas, entre outros. Não acho que o Ronaldo compraria essa briga com a Ambev, se acertando ou se associando com a Heineken.
E o detalhe principal, conversei com o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, na terça-feira aqui em São Paulo. O Gabriel admitiu que existem negociações com duas empresas, negociações avançadas para que o Cruzeiro tenha um novo patrocinador master em 2023. E a impressão que eu tive nesse bate-papo é de que a oferta pedida pelo Cruzeiro para o patrocinador master é bem superior a esses 20 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Pedrinho BH, com os supermercados BH, é o atual patrocinador. O Cruzeiro, se fechar com outra marca, vai dar o direito ao Pedrinho de cobrir a oferta. Se ele não cobrir, o Pedrinho deve ter sua propriedade sendo explorada em outra parte da camisa da Raposa. Nas últimas horas, o clube fechou um pré-contrato com um goleiro do Atlético Paranaense, mas não se trata do Bento, e sim do seu reserva Anderson, jogador formado nas categorias de base do Palmeiras, com passagens por Santa Cruz e Náutico. Estava vestindo ou está vestindo a camisa do Atlético Paranaense, mas seu contrato termina em dezembro. Foi aproveitado nessa temporada em 13 vezes. Foram 4 jogos no Brasileirão e mais 9 durante o Campeonato Paranaense. Atleta de 24 anos de idade que chega à Raposa para a reserva do Rafael Cabral, goleiro titular absoluto. Informação que foi divulgada em primeira mão pelo Thiago Fernandes, não foi confirmada de forma oficial por dirigentes do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, mas nos bastidores recebeu o aval, recebeu sim, de uma das partes envolvidas, afirmando que de fato o Anderson tem tudo alinhavado para se tornar reforço sem custos do Cruzeiro para a próxima temporada, e esse deve ser o nível de investimento. Jogadores livres no mercado que possam buscar um lugar ao sol para crescer ao longo do ano. O Cruzeiro criou, através da sua associação, um plano de recuperação judicial e procurou seus credores oferecendo um acordo em relação às dívidas. O grande ponto é que o acordo foi considerado desastroso por aqueles que têm dinheiro a receber da Raposa. Bora explicar. Primeiro é legal contextualizar que os credores foram divididos em categorias, e aqueles, entre aspas, mais beneficiados são os responsáveis por processos trabalhistas contra o Cruzeiro, ou seja, processos de ex-jogadores, funcionários, enfim. Esses vão ter direito a até 150 salários mínimos ou mais ou menos 180 mil reais garantidos. Só que para dívidas superiores a esse valor, o Cruzeiro entende que vai caber um desconto de 75%. Então, para você entender, digamos que o Marcelo Moreno tenha 20 milhões de reais a receber do Cruzeiro. O Cruzeiro se propõe a pagar 180 mil reais para ele, e todo o restante só seria quitado se o Marcelo Moreno topasse abrir mão de 3/4 da grana. Para piorar, as condições de pagamento também são horrorosas. Depois da homologação do acordo, o Cruzeiro levaria 2 anos para começar a pagar, em prestações bem pequenas, espalhadas. É legal contar que esse plano de recuperação judicial também engloba outros clubes para quem o Cruzeiro deve. E aí não tem nem a história dos salários mínimos. O Cruzeiro só topa fazer negócio e pagar essa dívida se quem estiver do outro lado da mesa de negociação abrir mão de 75% da grana. A tendência é que o acordo ou os acordos não saiam e o Cruzeiro precise restabelecer esses acordos, caso contrário, vai ficar com as dívidas sem resolução a curto prazo. Na manhã dessa terça-feira, na sede da CIMED em São Paulo, houve a apresentação do novo patrocínio. A CIMED vai patrocinar o Cruzeiro no futebol feminino, um patrocínio aqui acima do peito, vai patrocinar também o uniforme de goleiros e vai patrocinar a faixa de capitão. Os valores desse acordo não foram revelados, mas devem garantir algo na casa dos 2 a 3 milhões de reais por temporada. Só que existem uma série de outras ativações que, dependendo do engajamento do torcedor, podem assegurar muitos milhões de reais. No melhor dos mundos, o Cruzeiro pode embolsar até 20 milhões de reais por temporada, o que transformaria esse acordo com a CIMED no maior dos últimos tempos no clube. Entre outras ativações previstas, a comissão técnica, enfim, é um contrato de 4 anos com muitas novidades que vão surgir no futuro não tão distante. Mas não é só sobre isso que eu queria falar. Durante esse evento conversei com o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, e o Gabriel admitiu que o Cruzeiro hoje tem negociações avançadas com 2 empresas para o patrocínio master, o patrocínio no peito. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, o Cruzeiro já tem o patrocínio do Pedrinho BH, sim. Só que o próprio Pedrinho BH já autorizou os dirigentes do Cruzeiro a buscarem um patrocinador maior. E aí vai caber ao Pedrinho dizer se banca, se cobre a oferta ou se abre a mão do patrocinador no peito e vai buscar propriedade em outra parte da camisa. E a expectativa do Cruzeiro é de que, com novos patrocinadores para todo o uniforme, na próxima temporada possa alavancar em 50% as receitas com todo o uniforme. Exposição, volta à Série A,
a confirmação para o mercado de que o Cruzeiro se tornou um clube sério, profissional, com pagamentos em dia, além da presença do Ronaldo Fenômeno. Tudo isso justifica o aumento em 50%, que é bastante grande e interessante. Se você anda satisfeito, anda animado com as coisas do Cruzeiro, use o espaço para comentários, também registre a sua. Para falar sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro, quem fatura mais com o programa de sócios torcedores? Se você levar em consideração o número de sócios para cada um dos clubes, é fácil responder o Atlético. É que o Cruzeiro hoje conta com quase 70 mil sócios torcedores, o Atlético conta com quase 120 mil, mas, de acordo com os próprios clubes hoje, a Raposa é responsável por um faturamento bem melhor do que o do concorrente. Cruzeiro assegura, por meio do Gabriel Lima, que é o CEO do clube, que vai faturar cerca de 35 milhões de reais por temporada com seu programa de sócios torcedores, que não para de crescer. Eram 8 mil até a chegada do Ronaldo Fenômeno, são 69 mil nesse momento e a expectativa é de fechar o ano com 75 mil. Já o Galo, que liderou durante muito tempo o ranking de sócios torcedores no país, com 135 mil sócios, tem registrado quedas. São 118 mil agora e nas próximas semanas 40 mil contratos chegam ao fim. A preocupação é de que esses sócios torcedores não renovem por conta do mau desempenho do time, eliminado recentemente, ou melhor, precocemente, de competições de mata-mata e bem distante da luta pelo título no Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, 35 milhões de receita no Cruzeiro, 25 milhões de receita por ano no Atlético. Outra informação que me foi confirmada por um dirigente do próprio Galo. Qual é o segredo? Para um clube com muito menos sócios torcedores ter muito mais receita do que outro, talvez esteja associado à mensalidade, ao custo da mensalidade e também sócios adimplentes / inadimplentes, mas chama atenção essa situação esquisita. O Galo tem a seu favor, para a manutenção dos seus sócios, a inauguração da Arena MRV prevista para março do ano que vem. Isso pode ser um bom chamariz para que o Atlético não perca tantos sócios quanto se imagina. Quero falar que o Rafael Silva, atacante de lado de campo, que deixou boa impressão toda vez que foi utilizado, pode não jogar mais no Cruzeiro. A tendência é que ele não fique para 2023. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Houve uma reunião recente entre o representante dele, o Marco Fialdini, e o Paulo André, que é o representante do Cruzeiro nessas tratativas. Não houve um acordo, especialmente porque o Rafa Silva já tem uma proposta oficial para jogar na Coreia do Sul. Jeonbuk Hyundai ofereceu um caminhão de dinheiro. Só para lembrar que o Rafa Silva tem enorme cartaz no mercado asiático. Já fez sucesso no Japão e também na China. E quando ele troca o Han FC da China pelo Cruzeiro, ele vem para ganhar muito menos. Ele abriu mão de mais ou menos 9 vezes em relação ao salário dos tempos da China. A ideia era se fixar no Brasil, ter oportunidades e, eventualmente, passar a ser um protagonista por aqui. Uma série de pequenas lesões, para falar a verdade, não foram lesões, mas a dificuldade e a necessidade dele readquirir uma condição física depois de um longo tempo sem jogar por causa da pandemia, acabaram impedindo que ele tivesse uma sequência. Então, a tendência é que o Rafa se junte a outros atletas do Cruzeiro que não ficam para a temporada de 2023. Rafael, que disputou 17 partidas com 6 gols e 3 assistências. Por falar em Cruzeiro, no programa do Nicola dessa sexta-feira, por volta das 7h45 da noite, vamos colocar o Rômulo para falar ao vivo. Rômulo, que é um dos principais líderes desse atual grupo. Só para fechar, uma curiosidade. O Rafa Silva tem proposta do Jeonbuk Hyundai, além de outros clubes do mercado asiático, mas especificamente nesse time, a ideia é que ele seja contratado para jogar no lugar do Gustavo, ex-atacante do Corinthians e do Fortaleza, que não vive uma boa fase. Nos últimos 14 jogos ele só foi à rede 2 vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.